Muito bem. Esse ano, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, completa 80 anos. É uma das mais antigas do país e um dos maiores desafios agora no século XXI, segundo os especialistas, é se adaptar às novas formas de trabalho. Eu converso agora com a advogada Viviane Espíndola, que está aqui comigo nessa segunda-feira. Mais uma vez, obrigada, Viviane, por ter vindo conversar. Eu quem agradeço demais, Mônica, a participação. Eu falo, é tão gostoso participar com você que a gente fica calma, né? A sua tranquilidade feliz. nos deixa tranquila. Sabe muito que é obrigada. Um presente para mim. E para mim uma honra muito grande. Ainda mais no início da semana, né? Vamos começar bem, né? Viviane, falando justamente sobre essa lei, né? Sobre essa consolidação que traz tantos direitos ao trabalhador. E agora, no século XXI, é preciso se adaptar, porque mudamos muito as formas de trabalho. O que mudou e o que precisa? Eu falo trazia, né? A CLT foi sancionada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. E desde então, Mônica, já foram mais de 3.000 alterações na própria legislação. E a mais drástica delas, a reforma trabalhista de julho de 2017, que começou e entrou em vigor em janeiro de 2018. E aí retirou do trabalhador vários direitos, como horário intermitente de trabalho, né, que dá o horário intermitente de trabalho, ou seja, ele não tem aquela obrigação, pode contratar só por hora, retirou as horas etíneres do trabalhador. Então tem trabalhador que demora 2 horas, 1h30 para chegar no seu local de trabalho. Ele tem que sair de casa mais cedo, chega no local de trabalho 1h30 depois e depois chega em casa só 1h30 depois. Então antigamente essa hora de transporte, ela era computada como hora extra. Hoje já não é mais. A jornada de trabalho que a gente tinha, intervalo de jornada de trabalho. Antigamente, se o trabalhador não gozasse de 1 hora de intervalo, ele teria esse direito total. Hoje não tem mais. Fora, tem só o complemento, né, que fala da hora. Fora a lei da terceirização, né, que hoje, às vezes, você trabalha com uma pessoa na mesma empresa. Ela trabalha registrada ou trabalha terceirizado. Salários diferentes, benefícios diferentes. E não se pode reclamar, não se pode falar mais nada. E por que isso? Por que isso, né? Porque o prejuízo está muito claro diante dessa reforma que foi feita. Boa pergunta, porque quando foi feita a reforma trabalhista, os legisladores, eles defendiam que o Brasil tinha que se equiparar a países de primeiro mundo, onde que a legislação e a regra é diferente, e que isso aumentaria o número de empregos. Só que, na verdade, não foi o que aconteceu. A gente não viu um aumento significativo de emprego. Na verdade, a gente está vendo uma depredação diária dos direitos trabalhistas, mas não um benefício para o trabalhador. E isso acabou, né, gerando o conflito que gera hoje. Hoje já tem um projeto para reformar a reforma do trabalho. Aqui no Brasil a gente vai emendando e aí cada governo pensa de um jeito. Para o empresário foi bom? Foi bom. Agora, para o trabalhador, não foi, infelizmente, de jeito nenhum. Não posso falar nem tanto, porque não foi bom de jeito nenhum. E nós vivemos uma situação que é a informalidade. Eu estava até vendo aqui, olha, no primeiro trimestre de 2023, a taxa de informalidade chegou a 39% da população. Sim, e tem trabalhos que precisam ser regulamentados, como o iFood, o Uber, que não existe uma regulamentação. São funcionários, não são funcionários, então eles ficam, né, sem nenhum respaldo jurídico, sem nenhuma garantia de... Teve um acidente, qual que é a sua garantia legal? Vai ficar afastado 30 dias sem receber absolutamente nada. Então, precisa regulamentar a pejotização também. Hoje, muitas empresas contratam você através de uma pessoa jurídica. Fazem você constituir uma empresa para te contratar, para ficar livre dos encargos trabalhistas. Mas, na realidade, na prática, você é um funcionário como o outro que está lá na empresa. A gente pode dizer, então, que nesses 8 décadas, né? São 80 anos. Não avançamos nada, retroagimos. Retroagimos imensamente. Né? Até a gente vê pelo número de ações trabalhistas que despencaram na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque você vai reclamar o que hoje? Existem legislações específicas que melhoraram muito. Né? A gente também não pode falar só aquilo que piorou. O direito do motorista, né, ele foi regulamentado, então ele tem uma garantia e uma regra que defende muito mais o motorista de caminhão. As domésticas também tiveram os seus direitos regulamentados, mas aquilo que dependia especificamente da CLT, que eu falo outra mudança drástica e grave, é que o sindicato pode negociar o seu direito hoje. Não necessariamente tem que seguir exatamente o que está na CLT. O sindicato pode negociar banco de horas, ele pode negociar intervalo de jornada reduzido, né, pode ter acúmulo de função
Que antigamente a gente via o motorista dentro do ônibus e o cobrador. Sim. Hoje não, o motorista tem obrigatoriamente que fazer as duas funções. E isso acaba o quê? Sobrecarregando o trabalhador, levando a ele uma condição exaustiva de trabalho e ele não pode, infelizmente, falar nada. E aí, no caso, para que as pessoas pudessem participar mais disso, né? Porque estamos lidando com o dia a dia dessas pessoas, com o ganho dessas pessoas pela sobrevivência e para realizar seus sonhos. Como que as pessoas poderiam participar mais? Porque você disse, né? Isso é visto por quem é eleito, Sim, né? sim. E aí, no caso, se vive numa redoma e que não se enxerga muito o que vivemos no dia a dia. Como que as pessoas poderiam participar? Cobrar dos legisladores, dos deputados que elegeram essa reforma, a reforma trabalhista, que foi tanto prometido em campanha eleitoral. Nós vamos fazer a reforma trabalhista, vamos devolver aos trabalhadores os seus direitos. Então, cadê? Está na hora, porque está lá no Congresso, está todo mundo falando, é pauta, né, de discussão, mas colocar na prática ainda não teve nada. Não teve nada ainda colocado em prática, nenhum projeto, nada para que fosse sancionado ou levado, né, à votação para devolver direitos trabalhistas que são absurdos. Eu acho absurdo tirar uma hora itinerante do trabalhador, não complementar a jornada de trabalho se ele não tirou uma hora de intervalo, a empresa tem que pagar para ele uma hora de intervalo de almoço. Não interessa se ele tirou 20 minutos, tem que só complementar o que falta. Não é justo. Poder o sindicato convencionar o que é atividade insalubre ou não, qual que é o grau da atividade insalubre, isso não tem que ser competência do sindicato, isso tem que ser competência do Ministério do Trabalho, da legislação específica, né? E não essa barganha que a gente já viu, né, anteriormente acontecendo e hoje aumentou muito mais. É maturidade para poder enxergar isso, para poder modificar isso e também, né, essa vontade. E a responsabilidade, né? De defender não só, lógico que as empresas estavam achatadas, lógico que não cumprir os direitos trabalhistas depois gera um processo que dá um valor significativo para a empresa, isso pode pesar, então é só o empresário fazer a parte dele e no dia a dia recolher corretamente o direito do trabalhador. Depois ele não tem risco de uma ação trabalhista. Porque o que acontecia? Chegava uma ação trabalhista que muitas vezes quebrava a empresa, porque ela não estava preparada, não sonegava o direito do trabalhador e depois não estava preparado para recolher aquele direito. E a gente vê muito hoje também acontecendo empresas que pedem recuperação judicial, entram com pedido de recuperação judicial e acabam mandando o trabalhador embora sem pagar a ele nenhum direito. Então o Ministério do Trabalho, a Justiça tinha que estar mais atenta a esses trabalhadores e garantir, primeiro, tem um número X de trabalhador, então tem que acompanhar para ver se a empresa tem respaldo, se está recolhendo o FGTS, se está recolhendo o INSS e agir previamente antes que a bomba estoure e o trabalhador fique com a mão na frente ou até atrás, como a gente vê muitos trabalhadores da época da Transcol, né, que saíram sem receber absolutamente nada, a maioria deles. É preciso equilíbrio aí, né? Demais. Muito. Eu conversei com a Viviane Espíndola, advogada, falando sobre, pra gente, porque é de nosso interesse, né? Essa questão dos 80 anos da CLT e o que precisa avançar, o que precisa mudar. Obrigada, Viviane. Eu é que agradeço demais a participação. Viu? Muito obrigada. Beijo. Para você também, viu?